Aos poucos, a casa do John Textor vai caindo. O presidente do Botafogo que fez duras acusações aí sobre arbitragem. E o Jean Oddi, de maneira muito competente, fez uma investigação aqui, com muitas aspas, né? Conversou com gente lá da Europa a respeito da postura do John Textor com os seus outros clubes, Crystal Palace e Lyon. E a revelação aqui, ela não me surpreendeu, na verdade, né? Mas vamos juntos aqui entender o que o Jean Oddi falou sobre o John Textor. E ele traz aqui pontos muito interessantes. Aqui vai o meu questionamento, né? Será que se o Botafogo tivesse ganho esse jogo do Palmeiras, a gente ia ter esse chororô aí? A gente ia ter toda essa teoria da conspiração? A resposta tá clara, né? Vamos junto aqui. Deixa o like no vídeo aí, por favor. Vamos lá. A gente tem visto muita gente falando no futebol brasileiro. Vamos recapitular aqui o começo de uma história de acusações, quando o John Textor diz que tem provas de que há fraude no futebol brasileiro. No primeiro momento acusa o Palmeiras, num segundo momento diz que não é bem isso, já disse que as provas serão entregues à Justiça Comum e não ao STJD, que é da Justiça Desportiva. Vamos tratar desse assunto, começando pelos personagens envolvidos. I was given a recording by an official connected with CBF. It was validated, authenticated. It was told to me by credible authorities here, not journalists, not agents, that it was also in the hands of the police, that it had been in the hands of governing bodies for a year, and it was a lower division, and it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence. He was specific. He gave a minute on the clock, that he awarded a PK that he shouldn't have, and the striker of the ball in the PK hit the post, and he complained, and he said, I did everything I could. It's a Carioca accent. It allowed us to identify the ref, the point in time that he talks about in the game, the event in the game, the PK, the extra minutes he talks about on tape, that when that didn't work, he tried everything, but he couldn't find another PK. I believe this is what the translation will say. The match-fixing report related to a game in the end of 2022. It was a Palmeiras game. There appears to be no evidence that Palmeiras was involved. It was Palmeiras Fortaleza. That evidence was sent to the CBF. I don't know who it got to at the CBF. I am not alleging that it made it out of the mailroom at the CBF. I wasn't involved. So I have match-fixing evidence that we've now looked into from prior years before Botafogo was involved. Bom, tá aí a declaração do John Textor tentando elucidar as acusações que ele havia feito anteriormente. A gente tem também uma nota feita pelo Palmeiras que diz o seguinte, que a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor. E aí continua dizendo para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. E agora há pouco saiu também uma nota do staff do John Textor, respondendo a essa nota do Palmeiras que está aí na sua tela. O público deve ser lembrado de revisar o vídeo publicado em seu site pessoal, o site do John Textor, em que clarifica que não houve acusação direta ao Palmeiras. Não há questão para ser discutida na imprensa, já que todas as partes acusadas estão sob sigilo de processo e suas identidades devem permanecer confidenciais, sendo reveladas apenas pela CBF e procuradores federais. Não houve acusação ao Palmeiras não, hein? Se você puxar no passado dele falando de campeonato comprado, de falando de esquema com o juiz, dele descontroladíssimo depois do jogo do Palmeiras contra o Botafogo, em que ele quase foi pra cima dos jogadores do Palmeiras, mas ele nunca acusou o Palmeiras em momento nenhum, não. Agora tá tentando tirar o corpo fora, porque talvez ele seja apertado pra ter essas provas, né? Que ele diz que ele tem gravação de juiz, né? Que ele tem um monte de coisa. Jean, vou começar esse assunto com você. Já há para mim ali um desencontro quando se diz que esse assunto não deve ser debatido
publicamente, uma vez que quem trouxe esse assunto a público foi o próprio Textor. Se é em segredo de justiça, se existe uma acusação e ele tem provas dela, ele não está errado de entregar no lugar certo. Isso ele tem o direito de fazer. Agora, quem trouxe isso a público como debate foi ele próprio. Perfeito, eu ia começar exatamente por aí. Quer dizer, na hora que o Botafogo solta uma nota dizendo que não há nada para ser discutido na imprensa a respeito disso, porque tudo corre em sigilo de justiça, eu me pergunto, por que John Textor leva recorrentemente esses temas à imprensa, aos podcasts, a quem quer que seja? E eu me pergunto, o que é John Textor? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo final? É ajudar o futebol brasileiro? Se for isso, a gente agradece, porque a gente precisa muito de ajuda para o futebol brasileiro, de profissionais, de pessoas, de empresários que tenham envolvimento com outras ligas importantes. Mas até por esse tema ter sido tão recorrente, estar sendo tão recorrente no futebol brasileiro, eu fui me informar um pouco com colegas nossos que acompanham muito de perto o futebol inglês e o futebol francês. E aí a pergunta básica que eu fiz para essas duas pessoas foi, cara, como é que é visto o John Textor na Inglaterra? Como é que é visto o John Textor na França? Ele é um cara de declarações contumazes, incisivas, polemista, ele invade campo, ele berra, ele vocifera, ele faz tudo que a gente tem visto ele fazer no futebol brasileiro? E nos dois casos a resposta foi não. Ele não é o que ele é no Brasil, absolutamente. Na Inglaterra, você pode dizer, o clube dele, embora seja um clube tradicional, talvez não seja um clube hoje que tenha a importância do Botafogo aqui, olhando para um Botafogo que brigou por título brasileiro, isso talvez tire um pouco do espaço de mídia e tudo mais, mas ele não é esse personagem na Inglaterra. Na França, menos ainda. Na França, ele chegou ali já tomando uma punição, né, na sua chegada em relação à contratação de jogadores do Lyon, porque tinha, enfim, eu não vou entrar em questões técnicas, mas os números apresentados ali numa explicação sobre o dinheiro que o Lyon teria para contratação não convenceu a Liga Francesa e ele teve enfim, teve essa punição de não poder contratar até um certo limite e tudo mais. E ainda na França houve um episódio recente muito grave em que, vejam só, a participação do John Textor depois do que aconteceu com o ônibus apedrejado do Lyon, com o Fábio Grosso, técnico do Lyon, que saiu sangrando, mais ou menos o que a gente viu acontecer com Fortaleza, que talvez não na mesma proporção, mas um episódio de natureza muito parecido. O que se falou sobre a participação do John Textor, ou as declarações do John Textor a respeito desse caso, é que ele talvez tenha sido muito ameno. Ele não demonstrou uma revolta como se imaginava que ele fosse demonstrar, que ele não disse que, em nenhum momento passou pela cabeça dele que o Lyon não jogaria aquela partida seguinte, enquanto a imprensa toda francesa discutia essa possibilidade, será que tem que jogar, será que não tem que jogar? Mais ou menos o que aconteceu com Fortaleza. E a visão geral da imprensa francesa foi que o John Textor teve um discurso muito low profile, muito baixo, muito ameno. E aí eu me pergunto, como a personalidade, eu estou falando da personalidade, pode ser tão diferente lá e cá? E eu tenho uma suposição, não é uma resposta, porque eu não sou dono da verdade, mas a suposição é que assim, o ambiente faz o dirigente. E o John Textor tem sido, desde que chegou, infelizmente, porque a gente... Quando viu o John Textor chegar, e eu me lembro de ter feito vários elogios em relação à perspectiva que a gente tinha, não são elogios, né? Na verdade, de ter demonstrado... Eram projeções, né? Isso, projeções, e de ter sido otimista em relação à chegada de um dirigente que era dirigente do Crystal Palace, né? Com o modelo da SAF, que a gente acha que é um modelo que tem muito a acrescentar ao futebol brasileiro, e de repente a gente vê o John Textor se portando como um dirigente dos anos 80. O Pascoal sabe bem o que eram os dirigentes dos anos 80. Ele volta e meia traz aqui algumas frases de dirigentes dos anos 80 e ele está se portando dessa maneira. Sim, ótimo, eu acredito que ele tem a gravação, porque ninguém dá esse nível de detalhamento de gravação do jeito que ele deu. Inventando todos os detalhes. Então eu acredito que ele tenha. O que eu discuto muito é a postura dele, é a maneira como ele expõe essas coisas, é a maneira como às vezes ele...
Cara, assim, na boa, será que tem mesmo essa gravação? Senão já tinha colocado tudo no ventilador. E tem um grande porém, se ele não conseguir provar nada, muito provavelmente ele deve ser processado pelos clubes que ele acusou. Ele vai ser processado pelos árbitros, mas uma coisa ele entendeu, né? Ele entendeu que o que funciona aqui no Brasil é ser folclórico. Se você pegar as outras figuras... hoje não, né? Hoje o Flamengo não, mas pega o próprio Eurico Miranda. O Flamengo também já teve muito dirigente fanfarrão. O brasileiro por si só, ele tem aquela questão do presidente fanfarrão, aquele presidente que muitas vezes ele joga a culpa na arbitragem, ele joga a culpa em outros pontos fora do campo para maquiar a incompetência do time dele. E se tem alguma coisa que o próprio John Textor deve estar tentando fazer, é isso, né? Porque assim, essa campanha do Botafogo no Brasileirão, ela supera até a do Palmeiras, cara. E eu achei que isso ia ser difícil de superar, hein? Aquele Palmeiras de 2009 que perdeu um campeonato brasileiro ganho. Vocês lembram disso? Que doeu demais em mim, inclusive. Eu lembrava disso até hoje. Mas obrigado, Botafogo. A gente foi recompensado. A gente que tava do outro lado da história agora. E eu entendo eles porque é difícil. É difícil. Mas só que tentar culpar a arbitragem, tentar culpar terceiros não resolve. Então acho que ele tira o foco do time do Botafogo e tenta direcionar um outro culpado. Eu tenho comigo que ele não vai conseguir provar nada, cara. Não, senão ele já tinha vindo com esse áudio há muito, muito tempo. E é exatamente isso. Se o negócio tá em sigilo, por que ele tá fazendo tanto bafafá com isso aí na imprensa? Coloca um verniz, porque aquela consultoria ou aquela empresa que ele contratou para fazer um relatório, e você vai ver pontos do relatório com lances absolutamente discutíveis, que ele dizia, não, aqui tiraram 3 pontos do Botafogo, exatamente. Aqui tiraram 2 pontos do Botafogo. Cara, é aquilo que o torcedor faz. Sim. E não a tal da consultoria. Então, assim, eu esperava... Ele mandou esse relatório para a CBF. Ele mandou para a CBF. Então, eu esperava do John Textor muito mais do que verniz, que foi o que ele fez ao apresentar a tal da consultoria lá, a tal do estudo, né? Porque o estudo é um verniz, na verdade, para transformar o erro, o choro por reclamação, em algo aparentemente com mais credibilidade. Mas nem esse verniz a gente tem visto mais. Então eu acho que ele realmente precisaria parar um pouco, pensar, se perguntar o que ele quer com todas essas ações, no que ele está beneficiando o Botafogo com todas essas ações, porque tem isso também. Eu acho que ele não está ajudando o Botafogo em absolutamente nada com tudo isso que ele tem feito. Eu só acho importante a gente tocar num ponto, para ouvir Pascoal e Djalma também, que a gente não está aqui debatendo o SAF, a gente não está aqui debatendo dirigentes estrangeiros, a gente está aqui debatendo formas de melhorar o futebol brasileiro. Se existe uma denúncia, se existe corrupção, a gente sabe que o futebol brasileiro não é perfeito e que isso já foi visto antes. Se isso for comprovado, há que se agir. Não tem ninguém aqui passando pano, né, para se houve compra de alguma coisa, para se um árbitro interferiu diretamente numa partida. O ponto não é esse. O ponto é a forma como as acusações estão sendo feitas sem nenhuma prova ser mostrada, Pascoal. Primeiro, eu acho que ele ainda está inconformado com a derrota do Botafogo para o Palmeiras naquela partida, tá claro. Em que significou a arrancada do Palmeiras em busca do título. E a derrocada do Botafogo. Teve o pênalti na sequência. Com a derrocada do Botafogo, ele não se conformou com isso. Tanto que ele invade o campo. Vai tirar satisfação com alguns jogadores do Palmeiras. O Rafael Veiga passa, ele pega o Rafael Veiga. Vocês estão lembrados dessa cena? Como que eles quisessem tirar satisfação com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga estava jogando futebol. E aquele jogo, relatado, visto, não tem... O Tiquinho bateu o pênalti, fez o gol. Poderia ter significado a diferença naquele jogo? Bicho, eu se sou um juiz julgando alguma coisa do Textor, eu falo assim, irmão, ó, vocês tiveram o pênalti do jogo, tá? Vocês poderiam fazer 4-1. Eu considero o seu caso aqui improcedente, tá? A gente não vai andar com ele, porque vocês simplesmente tiveram a bola do jogo. Isso aí tem nome, o que você tem de um Textor, é ressentimento, é tristeza. É terceirização de culpa. De verdade, quero saber de vocês no comentário. Vocês enxergam alguma outra explicação para isso aí? Se não for uma teoria da conspiração, a terceirização de culpa. Mas ele se revoltou. E essa revolta dele começa a trazer, com os fatos que ele disse, que ele tinha um relatório capaz de identificar todas as mazelas do futebol brasileiro nas arbitragens. Como disse o Jean, um verniz, né? O que é passar um verniz?
É você tentar enebriar aquele que está ouvindo, aquele que está vendo. O que é enebriar? Botar uma névoa, né? Botar uma névoa em torno de uma situação. Faz acusações ao Palmeiras, depois retira as acusações do Palmeiras, que o Palmeiras não tem culpa disso. Ou seja, o Palmeiras foi beneficiado sem saber, é isso? É. Pois ele tira as acusações do Palmeiras, o Palmeiras foi beneficiado, mas ele não tem nada a ver com isso. Cita o Fortaleza. Sim. Entra num campo que é uma areia movediça. Ele tem essas informações e destaca essas informações logo que ele chega com as informações de que ele tem informações importantíssimas de corrupção no futebol brasileiro. Aí vai um outro instante. Aí ele vem pedir desculpas que não é o Palmeiras não está envolvido e que não é na primeira divisão do futebol brasileiro, numa instância inferior do futebol brasileiro, o acontecimento. Então isso tudo me soa como assim, ele tá, eu não sei se ele está tateando, ou ele está medindo a temperatura da justiça, ou ele está medindo a temperatura da justiça desportiva. Eu não sei se ele está vendo até onde ele pode chegar, porque a gente sabe que no futebol as pessoas testam a paciência dos outros. Há um teste. O dirigente testa a paciência do presidente da CBF, do presidente do STJD, da Justiça Comum. Testa a paciência. Até que alguém resolve não ter a paciência com ele. Né? É como jogador de futebol. O jogador de futebol também testa a paciência do treinador, testa a paciência do torcedor, até que os caras não têm paciência com ele. É mais ou menos a mesma coisa. O John Textor está testando a paciência do STJD, que precisa se posicionar. Essas provas foram entregues ao STJD? Ah, não, elas foram entregues à Justiça Comum. Agora está na Justiça Federal. Tomara que alguém consiga. O ano passado, o ano retrasado, teve o problema das casas. As casas de apostas não tinham problema nenhum. Dos apostadores, né, que corrompiam os jogadores para ter lances e algumas situações dentro do futebol. Alguns estão punidos. Continuam punidos. Outros não foram tão atingidos assim. Então, se é mais um, eu posso lembrar alguns, nossa, eu tenho tanta coisa para lembrar de casos de arbitragem no futebol. Lembra do caso do 1-0-0 do Dualib? Uhum. Enfim, aí ele já tá voltando à história, né? Mas eu acredito que, cara, realmente, o STJD tem que se posicionar, né? De fato tem que se posicionar e, cara, digo mais, vou mais além, dar uma punição pesada. Dar uma punição pesada pro John Textor, porque realmente, cara, isso aí não tem como. É um caso do cara pegar 6 meses, do cara pegar quase 1 ano, bem dizer. Porque são acusações sérias. Se você vem a público e você não tem como provar, meu irmão, é puxado, hein? O que você pensa a respeito? Deixa nos comentários aí. Tô curioso pra saber a sua opinião também a respeito do assunto. Deixa nos comentários. Está blefando o John Textor? Puro ressentimento? Pura dor de cotovelo? Deixa nos comentários aí. Tô curioso pra saber a sua opinião. E deixa o like no vídeo também. Valeu? Tamo junto.